Graça e paz, irmãos e irmãs. Esses últimos domingos nós temos pregado sobre a saúde mental e o Evangelho. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Nosso seminarista falou dele hoje aqui, Jonas. Eu já preguei várias vezes aqui sobre Jonas e já preguei versículo por versículo, o livro inteiro. Então hoje eu não vou me deter muito nos detalhes históricos do texto. Eu quero convidar você para uma análise da saúde mental de Jonas, o profeta. Fazer uma análise para ver o que nós nos identificamos com ele e o que nós aprendemos sobre esse assunto a partir de Jonas, desses 4 capítulos. É um livro pequeno, tem 48 versículos apenas, que tem uma história pitoresca, peculiar. É um livro de ação, de rapidez, você lê ele numa sentada, mas é um livro tão profundo, que a gente ainda não chegou em todas as camadas da profundidade desse livro de Jonas. Então eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 1 de Jonas, e depois a gente vai ler os outros capítulos, para você guardar na sua mente assim: capítulo 1 de Jonas, Jonas fugindo; capítulo 2, Jonas orando; capítulo 3, Jonas pregando; capítulo 4, Jonas brigando, certo? Guarda assim, 1 fugindo, 2 orando, 3 pregando, 4 brigando. E ele começa assim, Jonas capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive é a capital da Síria, o império poderoso, a potência bélica, militar, que domina os países daquela época. E é um império muito violento, são muito violentos, os guerreiros deles cometem atrocidades, e Deus falou: Jonas, vai lá e prega para eles que o julgamento chegou para eles, que chegou o tempo deles serem julgados. E aí, no versículo 3, Jonas se dispôs, Deus mandou dispor, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, que ficava na Espanha. É o oposto. A Síria, ele vai para o outro lugar, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Fique com sua Bíblia aberta aí, no livro de Jonas. Eu descobri que um psicólogo famoso chamado Abraham Maslow criou um transtorno psicológico chamado Complexo de Jonas. E ele diz que há muitas pessoas que sofrem desse transtorno, pessoas que não cumprem a sua vocação, pessoas que fogem inconscientemente da realização, que estão sempre se auto-sabotando. Ele criou esse transtorno baseado no livro de Jonas. Muito interessante isso, muito interessante. E aí eu convido você hoje a olhar para esse texto à luz da saúde mental, emocional e espiritual desse profeta de Deus. E aí você vai ver ele no capítulo 2, na barriga do peixe, no capítulo 3, então eu já vou ler o texto, porque aí você tem noção do que acontece, aí a gente entra na aplicação do texto. Na barriga do peixe é o melhor momento de Jonas, é o melhor momento de Jonas, é o que ele está no auge. As coisas mais belas, mais profundas, é a oração dele no capítulo 2. Inclusive, o último versículo do capítulo 2, versículo 9, é a chave de entendimento do livro. Diz assim, no final: ao Senhor pertence a salvação. Capítulo 2. Capítulo 3, aí o Senhor vomita ele, o peixe vomita, o Senhor dá ordem, o peixe vomita o Jonas e ele sai. Nínive, os historiadores dizem que estava passando já por algum tempo por pragas, fome, eclipses e terremotos. E o povo de Nínive já estava sentindo o juízo de Deus sobre eles. Quando chega um profeta que saiu da barriga de um peixe e chega na cidade, o povo já está assustado e apavorado. E o Jonas começa a pregar, a cidade grande, que você precisa de 3 dias, e Jonas prega em um dia: Deus vai julgar Nínive, vai destruir Nínive. E aí acontece o que Jonas não esperava, o povo se arrepende, o rei se arrepende, o rei proclama um jejum, todo mundo vai jejuar, os animais vão jejuar, e o rei se prostra, se humilha, e o povo inteiro se arrepende. E aí Deus fala: não vou destruir Nínive, não vou destruir Nínive. Aí chega no capítulo 4, que eu vou ler para você aqui o capítulo 4, na Bíblia, a mensagem, para você entender melhor a motivação de Jonas. Capítulo 4. Jonas ficou furioso e muito aborrecido. Então orou ao Eterno: ó Eterno, eu sabia, quando eu estava em casa ainda, sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que fugi para Tarsis. Sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa, que és rico em amor, que perdoas com tanta facilidade, que estás sempre disposto a mudar os teus planos de castigar por muito pouco. Então, ó Eterno, se não vais matá-los, peço que tires a minha vida. Peço que tires a minha vida. Pois prefiro morrer a viver. O Eterno disse: por que você está tão indignado assim? Mas Jonas simplesmente saiu, foi para um lugar a leste da cidade e, zangado, sentou-se. Fez um abrigo com folhas e galhos e ficou sentado à sombra,
para ver o que iria acontecer com a cidade. O Eterno fez brotar uma planta de folhas largas que cresceu sobre Jonas para refrescá-lo e acalmar sua indignação. Jonas ficou muito feliz e desfrutou a sombra. Enfim, a vida parecia estar melhorando de novo. Mas ao amanhecer, o Eterno mandou um bicho que atacou a planta que dava sombra e ela secou. Quando o sol nasceu, o Eterno enviou um vento forte e quente do leste, e o sol começou a brilhar tão forte sobre a cabeça de Jonas, que ele quase desmaiou. Então exclamou: prefiro morrer a viver. O Eterno disse a Jonas: que direito você tem de ficar bravo por causa dessa planta? Jonas respondeu: tenho direito sim, e estou tão indignado que prefiro morrer a viver. Então o Eterno disse: você sente tanto por uma simples planta ter morrido, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada por ela? Você nem ao menos plantou ou regou para ela crescer? Ela surgiu da noite para o dia. Por que então não deveria eu sentir pena de Nínive, essa grande cidade, com mais de 120 mil pessoas, que não conseguem nem diferenciar o certo e do errado? Isso para não falar de todos aqueles animais. E o livro termina com uma pergunta. O Jonas está zangado, furioso, irritado, e ele quer morrer. Senhor, eu não quero viver mais, porque Jonas odiava os ninivitas. Jonas foi criado, a única vez que fora do livro de Jonas é citado, em 2 Reis, capítulo 14, 25, está falando que ele fez uma profecia da expansão territorial de Israel. Então ele é um profeta nacionalista, ele odeia os ninivitas, e ele queria que Deus destruísse Nínive. E aí quando Deus não destrói, ele fala: eu sabia, é por isso que eu fugi. E aí Jonas vai passar o livro nesse embate, nessa luta, nessa batalha. Jonas é um tipo do Israel histórico, do Israel que está em briga com Deus e com a sua missão. Aí agora falando para nós, falando para você e para mim. Você lida com raiva, com revolta, com ira? Você lida com a indignação diante das notícias dos jornais? Você fica revoltado? Você fica irado com a situação do mundo? Você fica triste? Você às vezes não pensa assim, fala: mas cadê Deus que não faz nada? Por que Deus não faz isso? Será que você tem um sentimento como esse de Jonas, que vai adoecendo o profeta, que ele perde a vontade de viver? Ele perde a vontade de viver. Chega um momento que ele diz assim: Senhor, eu quero morrer, não quero mais viver nessa terra não. E aí eu quero olhar com vocês e dizer: por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que pessoas às vezes perdem a disposição, a paixão, o amor pela vida? Então, no texto você vai ver. Primeiro, Jonas foge da sua vocação, do seu chamado. Você sabe o que é vocação? Tem a vocação geral e tem a vocação específica. Preste atenção nisso aqui. Você foi criado de uma maneira singular. E a sua vida expressa o ser de Deus de uma forma singular, que eu não posso expressar, só você. E cada ser humano chamado por Jesus, ele tem um chamado, uma vocação específica, que é a sua contribuição única para o mundo, que só você pode dar. Isso é vocação. Isso é vocação. É aquele chamado específico, único, singular, que Deus colocou na sua alma, que lhe dá o senso de
realização, de utilidade, que lhe dá satisfação, que lhe dá alegria de viver. Quando a gente foge disso, quando você foge disso, você pode conseguir conquistar tudo aí fora, mas dentro de você vai faltar algo. Vai faltar algo. Você foi criado para algo específico, para revelar Deus de forma específica e para contribuir com algo único, que só você pode fazer. O problema é que as pessoas passam pela vida inteira e não descobrem, e não sabem. E algumas sabem, mas fogem, rejeitam, recusam, fogem, vivem fugindo disso. Não, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não estou disposto a fazer isso porque eu tenho outros planos. Meu plano e meu projeto é o nacionalismo. O senhor sabe que eu quero que Israel domine os ninivitas e tenha vingança sobre esses homens sanguinários. Esse é o meu projeto. E o seu projeto é muito misericordioso, o seu projeto é muito bondoso. Eu não concordo. E daí o Jonas foge. Aí observe, ele foge, vai para o navio, vai para o porão, a tempestade vem e o Jonas está dormindo profundamente. Os marinheiros pagãos estão apavorados, assustados, tremendo, e Jonas está dormindo. Pessoas que fogem da vocação vivem com o sono existencial, vivem no automático. E aí, presta atenção, nós vivemos na era do entorpecimento, na era em que as pessoas querem sufocar esse chamado. Eu tenho um propósito, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. E aí você está fugindo, e isso fica lá dentro, como Paulo falou, como Deus falou para Paulo: dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. O aguilhão de Deus está na sua consciência, mas você está rejeitando. Aí o que o ser humano faz? Entorpecer a consciência. Bebida, maconha, cocaína, crack, entretenimento, videogame, festas, entretenimento, porque alguma coisa dentro de nós está dizendo que você foi criado para algo maior, você foi criado para ter uma vida maior do que essa vida que você está vivendo. A sua existência é para algo maior. E o Espírito Santo está ali ferroando a consciência, mas a gente quer aplacar isso. Isso está lá dentro. E aí quando você foge, uma hora a sua alma cansa. Uma hora a insatisfação bate, a tristeza vem forte. A vida é só isso. A vida é só isso. Porque você não descobriu aquilo que você foi criado para fazer. Você não descobriu ainda para que você existe nessa terra. Você não sabe. Enquanto você não descobrir isso, aí é uma interpretação minha. O nome Jonas, no hebraico é pombo. Jonas é essa pomba que é levado de um lado para o outro. É por isso que o Salmo 1 compara a vida do ímpio como a palha que o vento dispersa. É alguém que não tem âncora no propósito, não tem raiz na sua existência, então ele é levado, ele é sacudido, ele é conduzido como Jonas é conduzido, pela tempestade das emoções, ele é levado pela tempestade dos sentimentos, porque ele não tem estabilidade, substância no seu ser, não descobriu a sua existência, e aí ele está passando pela vida no modo automático. Imagine hoje aqui, se nessa semana, hoje domingo, você faz um propósito, hoje, você vai fazer um propósito.
em todo o tempo livre que você tiver nessa semana, todo o tempo livre que você tiver nessa semana, você não vai assistir nada, não vai olhar no celular, não vai ver nenhum vídeo, não vai ouvir música. Todo o tempo livre que você tiver essa semana, você vai ficar sozinho, no silêncio absoluto, só você, com você mesmo. O Jung mandou um paciente dele fazer isso, 1 hora por dia. Você vai ficar sozinho. E aí o paciente veio e falou: e aí, como foi? Ele falou: no primeiro dia eu ouvi a música do fulano de tal, depois eu li isso. Não, era para você ficar sozinho, em silêncio. Sozinho comigo mesmo? É uma companhia muito ruim. Eu não gosto de ficar sozinho comigo mesmo. É uma companhia muito ruim. A gente enche a nossa existência de entretenimento, porque a gente não quer descobrir o que tem lá dentro da nossa alma, da nossa essência. O Jonas está fugindo da sua vocação, do seu propósito, e aí a gente coloca substitutos para isso. Quando você não descobrir isso, você vai viver nesse sono existencial. Observe, como eu disse, o melhor momento de Jonas é na barriga do peixe. O melhor momento de Jonas. Lá, ele fala as coisas mais importantes de todo o livro. No capítulo 2, ele diz o seguinte, assim, eu vou ler para vocês na Bíblia a mensagem. Então, na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno, desesperado, em profunda angústia orei ao Eterno, e ele me respondeu. À beira da morte clamei socorro, e ouviste o meu grito. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano. As ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. Eu disse, fui lançado fora, banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas do oceano, cercou-me de todos os lados o abismo, e as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até onde os montes lançam raízes, tão fundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre. Mas tu me tiraste com vida da morte, ó Eterno meu Deus. Quando minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Eterno, e a ti chegou a minha oração ao teu santo templo. Aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor verdadeiro, mas eu adoro a ti, ó Eterno, e canto de gratidão. Eu vou fazer o que prometi, a salvação a ti pertence, ó Eterno. Então Deus ordenou ao peixe, e esse vomitou Jonas na praia. As coisas mais lindas, mais bonitas, mais profundas e verdadeiras que Jonas fala, foi na barriga do peixe. A declaração mais importante: a salvação pertence a Deus, não a mim, não a Israel, não à igreja, a salvação pertence ao Senhor. O Senhor pode salvar quem Ele quiser, o Senhor é soberano, o Senhor pode salvar os ninivitas, pode perdoar quem o Senhor quiser, o Senhor é soberano, não pertence a mim. Jonas ali na barriga do peixe, ele abre mão de controlar a vida, de dizer como é que a vida deve ser, como é que Deus deve agir. Na barriga do peixe, Jonas abre mão do controle que ele achava que tinha. Na barriga do peixe, Jonas é lançado de um lado para o outro, e ali as ilusões, as pretensões, os ídolos que ele tinha, as ideologias que ele carregava, tudo acabou. Ele está lá na barriga do peixe. E ali ele fala assim: eu estou desesperado, eu cheguei no fundo, é do Senhor que pode me salvar, o Senhor vai me livrar. E ele ora, e ele reconhece a sua limitação, a sua finitude, ele reconhece que ele é criatura, e todas as ilusões humanas, de poder, de controle, de determinar quem Deus, o que Deus faz, como Deus faz, ali acabam. Na barriga do peixe, é o melhor lugar, é o melhor momento de Jonas. E às vezes, enquanto a gente não entrar nessa barriga, às vezes a gente é levado forçado, é colocado por Deus lá dentro, como Jonas foi colocado. E lá você tem que reconhecer:
a sua finitude, que a gente não controla, que você não determina, que não é você que salva, não é você que faz, não é você que acontece. Lá na barriga do Jonas ele está quebrantado, humilhado, disponível. E lá ele faz essa declaração: ó Senhor, a salvação pertence a Ti. Quais são as causas de tanta doença mental, irmãos? As ilusões que a gente carrega, de controlar a vida, controlar o mundo, controlar o futuro. O mundo deveria ser assim. O mundo deveria ser desse jeito, as pessoas deveriam ser assim. A vida deveria ser assim, a gente vai criando e dizendo como que deveria ser a vida, e você não aceita, e ele não aceita como a vida deve ser. E aí é o controle. Saiu do controle, ansiedade, preocupação, nervosismo, medo. Agora, o Jonas sai da barriga do peixe, prega, contrariado, veja bem, lá dentro ele estava bonzinho, no capítulo 3 ele já está topetudo de novo, no 4 ele já está dando bronca em Deus. O povo se arrepende, ele senta assim e fala: Senhor, eu quero ver o Senhor destruir essa cidade. E Deus: eu não vou destruir, Jonas. Ah, não, eu vou ficar aqui até o Senhor destruir. E eu vou ficar aqui, eu não quero viver. Aí vem a planta, cobre, ufa, um ventinho. Aí Deus manda um verme, a planta morre. O Jonas fica com raiva de novo, furioso, irado, revoltado. E Deus questiona o Jonas: é razoável essa tua ira? Por que você está tão irritado assim, Jonas? Por que você acha que isso é razoável? Você quer morrer porque eu não matei os outros? A motivação da sua vida é a vingança e o ódio contra os ninivitas? E aí lá de novo ele está furioso. E aí, meus irmãos, essa mensagem complicada minha aqui, eu quero que você preste atenção no seguinte: o melhor da sua vida e o melhor da minha vida é na barriga do peixe. Se você é levado por uma doença, por uma crise, por um problema financeiro, aquilo que você acha que pode estar te matando, vai estar te salvando. Aquilo que você acha que parece que o céu está contra você, é ali que ele vai ser curado da arrogância, da prepotência e da idolatria. É ali. Ali é o melhor lugar. O Jonas devia ter saído de lá e continuado no lugar existencial, mas ele sai de lá e volta a ser como era. Cheio de justiça própria, cheio de orgulho, cheio de julgamento dos outros, cheio de superioridade moral. Esse é o Jonas. E é assim que ele está vivendo. E aí, a minha pregação para você hoje é assim: como é que a gente pode viver voluntariamente na barriga do peixe? Como é que a gente pode viver nesse lugar? Quem estava aqui na sexta-feira que eu falei do Enneagrama, observe que aquela figura, não estou contradizendo, aqui eu quero explicar. Esse confinamento da barriga é o confinamento do ego, que gera a expansão da alma. Então nós precisamos viver no confinamento do nosso ego, para vivermos o melhor de Deus. Às vezes Deus nos leva obrigatoriamente para esse lugar, o lugar da humilhação, da dependência do Senhor. E se você não quer ir forçado para esse lugar, você tem que entrar nesse lugar. Como isso acontece? E presta atenção nisso. Para viver no melhor da vida, no melhor de Deus, na saúde de Deus que o Jonas estava, você precisa limitar o seu ego. Você precisa colocá-lo nesse lugar de dependência. Porque fora desse lugar, a gente se arroga o direito de criticar Deus,
de saber mais de Deus, de dizer para Deus o que Deus deve fazer. Você vê a pretensão desse homem, a loucura desse homem, a ilusão que ele tem. A ilusão dele é que ele pode dizer para Deus o que Deus deve fazer. E isso é uma constante na nossa vida. Então você tem que buscar. Como é que eu entro nesse lugar de limites, de disciplina, dessa minha loucura narcisista, desses meus transtornos de prepotência? Como é que eu posso fazer isso? O melhor lugar para fazer isso é você entrar na barriga do peixe chamado igreja. Igreja, a comunidade da fé é o lugar onde nós somos disciplinados por Deus, onde você subordina as suas loucuras, ilusões de poder, de controle, de domínio, a sua prepotência, quando você se submete à disciplina de uma igreja, à disciplina de uma organização, de uma comunidade, e você se submete à igreja, te coloca no melhor lugar que você pode estar, que é o lugar da oração, é o lugar da dependência, é o lugar da humildade. Então, se você entra dentro desse lugar, esse lugar vai confinar o seu ego e expandir a sua alma. Você pode colocar diante de você, aqui, terça-feira eu venho orar de manhã, segunda-feira eu tenho grupo na minha casa, terça-feira também, quarta-feira, quinta-feira, todas as minhas pretensões, ilusões, quando eu encontro com os irmãos, quando eu me submeto à palavra, quando eu estou junto, todo o meu ego é confinado, todas as minhas ilusões, fantasias de poder são controladas, são confinadas, são determinadas por Deus. Se eu ficar um mês sem a igreja, eu começo a achar que eu sou o cara. Se eu ficar um mês sem me submeter à disciplina da comunhão e da comunidade, eu começo a criar ambições, eu começo a achar que Deus está falhando, eu começo a achar que Deus está distante, eu começo a ficar insatisfeito com a vida, insatisfeito com os outros, porque é aí nesse lugar de confinamento que eu reconheço o meu limite, o lugar que Deus me colocou, o lugar que Deus me chamou para exercer a minha vocação, é nesse lugar. Fora desse lugar, você entra no canto da sereia desse mundo. Fique rico, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, a felicidade está naquilo, está naquilo. Olhe para a igreja lá, essa igreja aqui tem que ser igual a ela. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem ambições, tem aí essas fantasias, tem isso, você precisa ficar famoso. Lá na história antiga, do livro lá da Odisseia, quando eles estavam navegando e passavam pelo canto da sereia, ele se amarrou no mastro do navio, sereias bonitas com seu canto, falou, nós vamos ser seduzidos, mas antes vamos confinar-nos, e eles se amarraram no mastro do navio, para não ser levado pelo canto da sereia. Quem nos protege do canto da sereia desse mundo? Quem nos protege das ilusões do mundanismo, do materialismo, do capitalismo, do consumismo, da sensualidade? Quem nos protege? A igreja. A igreja. Mas para isso você tem que se submeter, senão você entra na loucura do Jonas. E aí, fora disso, fora desse confinamento, tudo depende de você, é você que faz, você acha que Deus deveria fazer assim, deveria ser assim, desse jeito, você fica com raiva de Deus, porque no fundo o Jonas está com raiva de Deus. E tem muita gente com raiva de Deus, com revolta contra Deus, que acha que Deus deveria ter feito isso desse jeito, dessa maneira, e não fez. E lá por dentro você tem aquela dúvida, será que dá para confiar em Deus? E aí vem a insatisfação, a insatisfação, a insatisfação. Observe, quando você não está nessa disciplina comunitária, você é sacudido e levado pelas emoções. O Jonas tem a emoção da tristeza,
do medo e da raiva, as emoções mais primitivas do ser humano. Você sabe para que servem as emoções? As emoções servem para você identificar a sua alma. As emoções servem para você se conhecer. Quando você está com raiva, você tem que perguntar, por que eu estou com raiva? Quando você está triste, você tem que perguntar, por que eu estou triste? Quando você está com medo, você tem que perguntar, por que eu estou com medo? Você tem que usar as emoções não para serem controlados por ela, mas para ela identificar a sua alma. E esse é outro problema, porque a gente passa pela vida e não conhece a nossa alma. E aí de repente vem aquela tristeza. Você não sabe por que você está triste. Aí acontece uma coisinha e de repente você está com aquela explosão de fúria. E você não sabe que você está furioso. Você não sabe que você está com aquela raiva, porque esse medo, porque essa ansiedade me domina. As emoções servem para que você identifique isso. O Jonas está com raiva, porque ele é um idólatra, porque ele acredita que ele é o centro do universo. O Jonas está com raiva, porque ele acha que Deus deveria matar os ninivitas. O Jonas está com raiva por causa disso. E isso aqui, irmãos, isso aqui é todo dia. Todo dia você tem que ir para a barriga do peixe. Ontem eu estava lendo 2 Crônicas. Estava lendo 2 Crônicas, estava lendo ali na sequência da Bíblia, caí na história de Manassés, filho do rei Ezequias. Rei Ezequias, um homem de Deus, um rei piedoso, fez maravilhas. Aí entra o Manassés. Manassés reinou 55 anos. Um homem horrível, idólatra, profanou o templo, colocou ídolo, levantou tudo ídolo em Israel. Um homem que praticou feitiçaria, adivinhação, necromancia, fez abominações piores que os pagãos. Manassés, que queimou seus filhos e sacrificou no altar seus filhos aos deuses pagãos. Esse homem terrível, eu estava lendo isso, eu já sei a história. Aí à medida que você lê, você fala assim, esse Manassés é um desgraçado. Como teve um pai tão bom e sai um desgraçado desse? E aí, o Manassés é levado cativo, põe um arpão na boca dele, ele é escravizado, ele é levado lá para o cativeiro, e lá o Manassés se arrepende, e lá o Manassés clama ao Senhor, e eu estou lendo aqui de novo, e à medida que eu estou lendo eu falo, Senhor, o Senhor não vai perdoar um desgraçado desse? E Deus perdoa. Você entendeu? Isso foi ontem. O Jonas, irmãos, o Jonas dentro de nós, ele está lá todo dia. Ele está lá todo dia, a justiça própria, a superioridade moral. Ele está lá todo dia dentro da gente, julgando os outros, julgando, e a gente está dizendo, Deus, o Senhor não sabe julgar. O Senhor é bom demais, por isso que eu fugi. Por isso que eu fugi. O Senhor é bom demais. E aí, meus irmãos, eu não quero viver desse jeito, com raiva. Eu não quero viver com ira. Eu quero viver na barriga do peixe, que diz, eu confio em Deus. Eu não quero ser o Senhor da história, nem o juiz de toda a terra. Eu não tenho poder, eu não tenho capacidade de resolver os meus problemas, eu quero resolver os problemas do mundo. Eu não entendo nem da criação das minhas cachorras, dos meus filhos já tão grandes. Eu vou querer resolver os problemas políticos, sociais do mundo? Eu vou querer dar palpite para o Deus eterno? Eu vou querer dizer para Ele como que Ele deve proceder? Eu quero viver nesse lugar que diz, Senhor, a salvação pertence a Ti, é do Senhor que vem, não é de mim. Eu quero viver nesse lugar da satisfação, da paz e da serenidade. E aí o Jonas, Deus termina perguntando para o Jonas, é razoável? E aí eu pergunto para você,
Como anda a sua revolta existencial? Você anda muito revoltado com a vida? Você anda muito triste? Por quê? Você anda muito ansioso, muito medroso, muito pessimista? Por quê? Por quê? Eu convido você hoje para entrar na barriga do peixe e ficar lá, voluntariamente, porque ali você vai tirar o melhor de Deus, e quando você sair, vai pregar em Nínive, e Deus salvar, você está no lugar existencial. Um exemplo, o ator Denzel Washington, que crê em Jesus, e ele conta que toda noite quando ele vai dormir, ele empurra o chinelo dele para debaixo da cama. Quando ele acorda, ele procura o chinelo e abaixa. E quando ele abaixa para pegar o chinelo, ele lembra: bom, eu já estou de joelho, então eu vou orar. Você entendeu? Isso é a barriga do peixe, você entendeu? Porque se eu não fizer isso, eu já vou acordar altivo. Eu já vou sabendo que o mundo precisa de mim. Então eu vou disciplinar o meu corpo e a minha mente todo dia, ao acordar, reconhecer que eu dependo de Deus, não de mim, que eu confio em Deus, não na minha capacidade. Isso é disciplina, isso é viver nesse lugar da humildade, da dependência, sem as ilusões, irmãos, porque o povo anda tão frustrado, tão infeliz, porque está todo mundo com essas ilusões da vida, muita ilusão, ilusão de poder, ilusão de dinheiro, ilusão da fama, ilusão, e a história, quanto mais a pessoa tem, mais insatisfeita, mais infeliz, mais triste, mais revoltada, mais briga, e depois que tem, vive acorrentado pelo medo de perder. As ilusões, e aí gera brigas, e raivas, e fúrias, e todo mundo buscando do lado de fora. A solução não está do lado de fora. A saúde, a cura não está nesse mundo, está dentro. Quando você se submete ao Deus que te ama, que é digno de confiança, o Deus que cuida de você, o Deus que sabe o que é melhor, o Deus que te protege, o Deus que tem um caráter amoroso. A salvação, a solução, a cura, meus irmãos, não está do lado de fora, está quando você traz a sua alma e coloca a sua alma aos pés de Jesus e confia nele e diz: o Senhor pode, o Senhor sabe, é o Senhor que faz, é o Senhor que determina, eu só quero obedecer. Eu só quero cumprir a vocação que o Senhor me deu. Eu não quero ir além nem a quem. Eu não quero ser maior nem menor. Eu quero estar naquela faixa, naquele lugar que o Senhor me criou para viver. E é isso que eu quero. Eu não quero ser especial. Eu não quero ser fora da curva. Eu não quero ser diferente. Eu quero ser fiel à vocação que Deus me deu. É somente isso. É nesse lugar que está a satisfação e a cura. Você entendeu? O Reinhold Niebuhr foi um pastor americano e um teólogo, e ele escreveu numa pregação dele, e eu vou terminar com isso aqui. E ele escreveu aquilo que ficou conhecido hoje, é usado em todo o grupo de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, de qualquer dependência. Numa pregação ele escreveu aquilo que é conhecido como a oração da serenidade. Serenidade, meus irmãos, é a capacidade de você viver em paz, mesmo com os problemas não resolvidos. Serenidade é a capacidade de você viver em paz, mesmo com um monte de problema. Eu diria para minha mulher, para as outras esposas aqui, serenidade é você conseguir dormir à noite com a pia cheia de louça suja. Entendeu? Levantar meia-noite e meia, não, a pia está lá, não posso dormir com a pia suja. Serenidade é a capacidade de dormir, de viver em paz,
mesmo com os problemas não resolvidos. Ele orou o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. O que eu não posso modificar? Coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Serenidade para aceitar o que eu não posso, coragem para mudar e sabedoria para discernir, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem um caminho para a paz, aceitando como Ele aceitou, esse mundo tal como é, e não como eu queria que fosse, confiando que Ele acertará tudo, contanto que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nessa vida, e supremamente feliz com Ele eternamente na próxima. Dá-me, Senhor, essa serenidade. Dá-me, Senhor, essa serenidade. Eu quero convidar você para orar, e eu quero colocar o seu corpo na barriga do peixe, seguindo o conselho do Denzel Washington. Se você puder se ajoelhar, eu queria convidar você para se ajoelhar nessa hora, porque ajoelhados, você lembra ao seu corpo, que tem um Deus que é superior a você, que você depende dEle, e eu queria que você orasse ao Senhor nessa noite, falando para Deus: Senhor, em mim está a falta, mas no Senhor está a provisão. Senhor, em mim está a doença, mas no Senhor está a cura. Senhor, em mim está a tristeza, mas no Senhor a alegria plena. Senhor, em mim está a dúvida, mas no Senhor está a certeza. Senhor, em mim está o vazio, mas no Senhor tem a plenitude. Senhor, em mim a ansiedade, mas no Senhor a verdadeira paz. Em mim a angústia, mas no Senhor tem a felicidade. Apresente para Deus a sua tristeza, a sua raiva, seu medo, sua angústia. Apresente para Deus suas dores. A solução não está em você. A solução não está em uma terapia específica. A solução está em Jesus e na sua graça. Apresente para Deus a sua insatisfação com a vida, sua revolta, sua raiva acumulada. E diz: Senhor, eu quero confiar, eu quero me entregar, eu quero descansar, eu quero viver nesse lugar da finitude, da dependência. Livra-me das minhas ilusões, das minhas fantasias, das minhas compulsões. Sim, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti nessa hora. Para reconhecer que tudo vem do Senhor, que do Senhor é só vazio, frustração, insatisfação, que ainda que a gente conquiste esse mundo inteiro,
nós vamos perder a nossa alma. Sim, Senhor, nessa noite queremos reconhecer e entregar para o Senhor a nossa revolta, a nossa raiva, o nosso medo, a nossa tristeza, a nossa justiça própria, a nossa prepotência, a nossa arrogância, as nossas ilusões de controle, as nossas fantasias de sermos especiais. E queremos nessa noite, Senhor, reconhecer que dependemos de Ti, necessitamos de Ti, que o maior perdido sou eu, que o maior necessitado sou eu, que o maior orgulhoso sou eu, que o maior iludido sou eu, e o mais carente da graça não são os ninivitas, sou eu mesmo, Senhor. Sou eu que preciso da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Senhor, nessa noite nós queremos reconhecer que em nós há falta, mas no Senhor tem tudo que nós precisamos. Que no Senhor há plenitude de alegria, que no Senhor há saúde plena, que no Senhor há salvação eterna. Ajuda-nos a viver com serenidade, com calma, com tranquilidade. Ajuda-nos a viver, ó Deus, guardados, protegidos, guiados na paz de Jesus Cristo. Tira de nós, ó Deus, todos esses sentimentos ruins e comunica a Tua graça à nossa alma nessa noite, em nome de Jesus. Queremos sair daqui cheios, nós nos esvaziamos para ser cheios, nós nos dobramos para sermos erguidos, nós somos quebrados para ser curados, nós nos limitamos para expandir, nós descemos para subir. É assim que funciona a Tua graça. Assim seja na vida de cada irmão e irmã aqui nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.